com essa queda recente no preço do petróleo, fica aquela pergunta na cabeça de muito investidor, né? E agora, o que vai acontecer com os dividendos da Petrobras? Eles podem, sei lá, desabar? Olha, essa é a grande questão do momento no mercado. Muita gente olha o gráfico do barril caindo e já pensa no pior. Sim. O que a gente vai fazer aqui hoje é justamente tentar dissecar isso, sabe? Com base em dados da própria empresa, em análises. A nossa missão é entender as perspectivas de dividendos por vários ângulos, para ver até onde vai essa resiliência da companhia. Exato. A ideia não é só cravar um número, mas, construir um mapa de possibilidades. O que acontece num cenário bom, o que acontece se for mais ou menos e o que acontece se o mundo parecer que vai acabar. Perfeito. A gente pode estruturar nossa análise em 3 cenários. Primeiro, a gente olha a visão da própria Petrobras, que, claro, é sempre mais otimista. Uhum. Depois, a gente traz isso para uma realidade mais conservadora, mais pé no chão, usando os preços de agora. E por último... E, por último, o famoso teste de estresse. Ah, o teste de estresse. É aquele para ver se o navio afunda mesmo na pior tempestade. Levar a coisa toda para o limite e ver o que acontece com os dividendos se o petróleo cair ainda mais. Sei lá, para $50 o barril. É exatamente esse o espírito. E além desses 3 cenários, a gente vai olhar também a política de dividendos da empresa, que meio que funciona como uma rede de segurança, um piso, sabe? Certo. E no final, discutir para quem esse tipo de investimento faz sentido, porque definitivamente não é para todo mundo. Exato, não mesmo. Perfeito. O roteiro tá claro. Então vamos começar pelo cenário mais ensolarado. Qual é a promessa, a visão que a própria Petrobras está mostrando no seu plano estratégico? Bom, segundo o plano deles, que vai de 2026 a 2030, a visão é de uma geração de caixa, assim, muito, muito forte. A gente está falando de uma estimativa de gerar uns 200 bilhões de dólares de caixa operacional nesse período. 200 bilhões de dólares. É um número que impressiona. E desse valor todo, quanto eles planejam reinvestir no negócio? Então, o plano prevê investimentos na casa dos 90 bilhões de dólares. Certo. O que, na teoria, deixaria um caixa livre de mais de 100 bilhões de dólares para remunerar acionista, pagar dívida. Mas, e aqui que está o ponto? Esses números todos se baseiam em algumas premissas. As famosas premissas. É aqui que a gente precisa botar a lupa. Quais vão elas? A empresa trabalha com o preço do petróleo Brent, em média, a $70 por barril entre 2027 e 2030. E, além disso, uma taxa de câmbio de R$ 5,80. Opa, peraí. Vamos com calma. $70 o barril e câmbio a 5,80. Isso me soa... Bastante otimista, não? Hoje o petróleo está mais perto dos 60, 63. Exato. E o câmbio está ali brigando nos 5,30, 5,40. Pois é. O mercado inteiro olha para essas premissas com uma certa desconfiança. Elas já embutem uma melhora bem grande tanto na commodity quanto no câmbio, o que, claro, inflaria a receita da empresa em reais. É o cenário dos sonhos deles. Entendi. É a empresa mostrando o seu potencial máximo se tudo der certo. Mas vamos traduzir isso para o que interessa para o investidor. Nesse mundo ideal da Petrobras, quanto isso seria de dividendo no bolso? Se tudo isso acontecer, o retorno é espetacular. O dividend yield, o rendimento, é projetado em 9,5% para este ano. Uhum. E esse número saltaria para 11,2% no ano que vem, podendo chegar numa faixa, assim, impressionante de 12% a 14% ao ano, lá entre 2026 e 2030. Uau! De 12% a 14% ao ano. Para quem compra ação hoje, perto dos R$30, isso seria recuperar o capital investido bem rápido, só com os proventos. É um retorno realmente muito expressivo. Sem dúvida. Nesse cenário, a ação seria uma verdadeira máquina de gerar renda. Ok, entendi a lógica otimista, é bom saber o potencial máximo, mas como investidor a gente sabe que tem que trabalhar com um pé atrás. O que acontece se a gente tirar esse otimismo todo da equação e trazer as contas para a realidade de hoje? Essa é a análise mais prudente, a que o mercado costuma fazer. Vamos recalcular tudo usando premissas mais conservadoras. Em vez de $70, vamos usar um petróleo a 63. Ok. 5,80
Vamos usar 5,30. Basicamente os preços de agora. Certo, um cenário sem euforia, só mantendo o que a gente tem hoje. E aí? Os dividendos diminuem muito? E aqui vem a primeira grande surpresa da nossa análise. Mesmo nesse cenário bem mais pé no chão, o potencial de dividendos continua, assim, extremamente robusto. É mesmo? O yield projetado ainda ficaria na casa de 9,7% e para os anos seguintes oscilaria numa faixa de 10% a quase 15%. Peraí, como assim? Mesmo com premissas piores, o yield pode ser até maior do que na projeção otimista. Essa conta não parece fechar. O de retorno continua na casa de 2 dígitos, acima de 10%. Isso é notável. Mostra que a capacidade de geração de caixa da empresa não depende só de um cenário externo super favorável. A estrutura dela parece que aguenta o tranco. Exatamente. A empresa parece ter uma margem de segurança operacional muito grande. O que nos leva, então, pro teste de Fow. Se ela aguenta um cenário conservador, o que acontece no pior cenário possível? O grande medo do mercado é sempre um novo crash no petróleo. Vamos modelar isso? E se o barril despencar para a região dos $50? Aí a casa cai. Esse é o cenário que tira o sono de qualquer um que investe em petroleira. Então a gente rodou uma simulação para essas condições extremas. As premissas foram um preço médio do petróleo de só $50 por barril entre 2027 e 2030 e o câmbio a 5,30. $50. Um patamar que já vimos no passado e que quebrou muita empresa, né? E qual foi a regra do jogo para essa simulação? Para deixar o teste ainda mais rigoroso, a suposição crucial foi que a empresa manteria o mesmo nível de investimentos de $90 bilhões do plano original. Mas isso não é nem um pouco realista, certo? Nenhuma empresa manteria um plano de expansão a todo vapor com o preço do seu principal produto desabando. De jeito nenhum. Na vida real, os investimentos seriam os primeiros a serem cortados. As petroleiras reavaliam tudo quando o petróleo cai. Ao manter os investimentos altos na simulação, a gente está, na verdade, pintando um quadro bem mais difícil do que o que provavelmente aconteceria. É o estresse no limite. Certo. O cenário é brutal. E qual foi o resultado? Os dividendos vão para perto de zero? E aqui vem a segunda e talvez maior surpresa da análise. Mesmo nessas condições extremamente adversas, a empresa ainda conseguiria pagar um dividendo yield entre 7% e 9% ao ano. Eu não ouvi direito. Entre 7% e 9% com o petróleo a $50 e mantendo investimento alto? Eu teria apostado que os dividendos seriam cortados para 1% ou 2%, se muito. O que explica essa resiliência? É um número que impressiona, mostra a força da estrutura de custos deles. Mas a história não acaba aí. Ainda tem uma camada final de segurança para o investidor, uma espécie de colchão de proteção. Que seria? A política de dividendos mínimos da Petrobras. A empresa tem um compromisso formal de distribuir um pagamento mínimo de $4 bilhões por ano. Aconteça o que acontecer com o preço do petróleo. E o que esses $4 bilhões significam na prática para quem tem ação? Considerando o valor de mercado atual, esses 4 bilhões garantem um dividend yield mínimo de 5,6%. Ah, entendi. Isso dá mais ou menos R$ 1,67 por ação. Ou seja, mesmo que o petróleo desabe para $45, a política da empresa segura esse pagamento. É um piso, uma garantia importante. Ok, vamos organizar as ideias porque são muitos números. No cenário otimista, falamos de 12% a 14%. No conservador, hoje, uns 10%. No teste de estresse, de 7% a 9%. E no apocalipse, um piso garantido de 5,6%. A resiliência é inegável. A pergunta que fica é: como? Qual é a mágica operacional para gerar tanto caixa? A resposta está na estratégia. E não é mágica, é engenharia e gestão. Se a gente comparar os planos, o antigo previa gerar $160 bilhões de caixa. O plano novo, mesmo com a piora no cenário, projeta 205 bilhões. Um aumento de mais de 40 bilhões na projeção de caixa num cenário externo pior. Parece contraditório. Como essa conta fecha? A estratégia se apoia em 2 pilares gigantes. O primeiro e mais óbvio é o aumento da produção. A ideia é simples.
Se eu ganho menos por barril, preciso vender mais barris para compensar. Mais volume para compensar um preço menor. Faz sentido. E o segundo pilar? Imagino que seja cortar custos. Exatamente. O segundo pilar é um foco brutal em eficiência. A empresa projeta uma queda muito relevante nas despesas operacionais por barril. Esse custo, que hoje está ali perto dos $26, a meta é baixar para aproximadamente $22. Uma redução de $4 por barril é gigantesca em escala. Isso é factível ou é só otimismo de apresentação? De onde vêm esses ganhos? É uma meta agressiva, mas o mercado considera factível. A maior parte disso vem da produtividade dos novos poços no pré-sal, que estão entre os mais eficientes do mundo, e também de novas tecnologias que reduzem o custo de extração. Entendi. Então, a combinação de mais produção com custo menor cria essa fortaleza de caixa. Com tudo isso na mesa, o que a gente pode dizer sobre o preço da ação hoje? Com a cotação na casa dos R$ 30, tá cara, tá barata? Se a gente usar uma visão conservadora com base nesses números, uma análise de mercado aponta que o preço justo da ação estaria na região de R$ 38. O que, comparado aos 30 de hoje, indicaria uma margem de segurança de uns 21%. Parece um bom negócio na teoria. Mas é aqui que a conversa muda de patamar, certo? Ter um preço que parece atrativo na planilha significa que é um bom investimento para qualquer pessoa? De jeito nenhum. E este é talvez o ponto mais importante da nossa conversa. Uma coisa é a análise fria dos números. Outra é a realidade de ser acionista de uma empresa como essa. A gente está falando do fator humano, do estômago do investidor. O negócio é cíclico, depende do preço de uma commodity que sobe e desce o tempo todo, e, para completar, está sempre exposta a um turbilhão de notícias e ruídos políticos. A pessoa que investe precisa se perguntar: eu aguento essa montanha-russa? Teria tranquilidade de segurar a posição por, 10 anos com a cotação andando de lado ou caindo, como já aconteceu? É a pergunta fundamental. Porque o maior risco para o investidor individual nesse tipo de ativo é agir por impulso. Comprar na euforia quando as notícias são ótimas e vender no pânico quando o cenário parece horrível. Esse é o caminho mais curto para o prejuízo. Tem um exemplo prático que ilustra isso perfeitamente, né? O caso do investidor Juca Abdala. Uma história emblemática do que significa ser um investidor de longo prazo em ativos cíclicos. Ele montou uma posição gigantesca em Petrobras há muitos anos. E o impressionante é que ele não só manteve, como aumentou essa posição durante o período mais sombrio da empresa, ali entre 2007 e 2016. Foram quase 10 anos de cotação em queda, resultados ruins, escândalos e dividendos inexistentes. Pensa no nível de convicção para continuar comprando enquanto o mundo inteiro dizia que a empresa tinha acabado. A maior das pessoas teria vendido no primeiro ou segundo ano de queda. Exato. E ele viveu algo parecido com a CEMIG, a elétrica de Minas. As ações ficaram esquecidas pelo mercado, de lado entre 2013 e 2020. 7 anos. A conclusão, nos dois casos, é que a paciência foi recompensada com uma valorização extraordinária depois que o ciclo virou. É a grande lição. Em ativos cíclicos, o tempo pode ser seu maior aliado, mas ele testa sua convicção e sua paciência de forma implacável, todos os dias. Bom, para a gente amarrar a nossa conversa de hoje, a análise dos números mostra uma resiliência impressionante nos dividendos e da Petrobras, mesmo nos piores cenários. Vimos projeções que vão de 12% a 14% no otimista, passam por uns 10% no conservador, chegam a 7% a 9% num teste severo e ainda tem um piso garantido de 5,6%. Se a gente ligar todos os pontos, o que aparece é o retrato de uma empresa com uma capacidade brutal de gerar caixa, sustentada por um plano claro de aumentar produção e eficiência. No entanto, o seu desempenho na bolsa e a percepção de risco sobre ela vão estar para sempre ligadas à volatilidade de uma commodity e a um ambiente de constantes ruídos, sejam econômicos ou políticos. É um ativo de dois lados, que exige uma análise que vai muito além da planilha. Sem a menor dúvida. E isso nos leva a um pensamento final. A nossa análise e os exemplos históricos, como o do Juca Abdala, mostram que a paciência pode ser a maior aliada de quem investe.
Mas isso levanta uma questão para os dias de hoje. Em um mundo de informação instantânea, notícias a cada segundo e reações de pânico no mercado em minutos, a paciência ainda é a maior virtude de um investidor? Este é um resumo rápido sobre as perspectivas de dividendos da Petrobras. A gente sabe que a grande pergunta para quem investe é: e aí, como é que ficam os pagamentos, né? Então, com base em informações da empresa e análises de mercado, vamos dar uma olhada no potencial da Petrobras em alguns cenários diferentes, pensando no preço do petróleo e também no câmbio. Primeiro, vamos pensar num cenário bem otimista. Seguindo o que a própria Petrobras projeta, com o petróleo batendo $70, o rendimento com dividendos, o famoso dividend yield, poderiam chegar numa faixa bem legal, viu? Entre 12% e 14% ao ano. Ok, agora, sendo um pouco mais pé no chão, mais perto da realidade de hoje, com o petróleo ali na casa dos $63, os números continuam bem atraentes. Nossos estudos mostram que, mesmo assim, o dividend yield pode sim passar dos 10%. E por último, talvez o ponto mais interessante de todos, a rede de segurança. E se o petróleo despencar para $50, o que acontece? Bom, mesmo nesse cenário mais pessimista, a Petrobras ainda conseguiria pagar um rendimento entre 7% e 9%. E olha só, o mais importante é que a política da empresa garante um dividendo mínimo. Com a ação custando hoje perto de R$30, isso já assegura um retorno de pelo menos 5,6% ao ano. É um piso, sabe? Resumindo, o que a gente vê é uma empresa bem resiliente, com potencial para pagar bons dividendos, mesmo se o cenário não ajuda tanto, muito por causa dessa política de pagamento mínimo bem definida. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é o mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente, toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.